é que você tá, rapaz? Eu fico vendo os seus vídeos, né? Cara, você é um cara assim iluminado por Deus, sabe? Que vê lá na frente, sabe? Todos os seus vídeos, assim, é uma inspiração pra mim, mesmo eu aqui nos Estados Unidos. Gente, um bom dia a todos vocês que acompanham o canal Vida na Roça. Eu tô aqui com um áudio de um companheiro nosso enviado lá dos Estados Unidos, tá? O nome dele é o Fábio do Reis. E estamos aqui tocando no assunto, gente, daquele último vídeo, não, penúltimo vídeo. O vídeo a qual eu comentei sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, tá? Até posso ter citado como que fosse em referência ao Brasil, porém não é Brasil, é o mundo. Eu sei disso, tá? Mas nós meio que às vezes foca somente aqui. E falei sobre a questão ambiental, sobre a questão da carne nova que está chegando e sobre o crédito de carbono, que também é uma realidade, a carne é uma realidade, tudo é uma realidade, tá? Não é mera pensamento, equívoco, loucura, não, são realidades já, tá? Porém tem gente que está acreditando, né, que nada disso existe, isso é loucura, tá? O crédito do carbono, por exemplo, já é vendido aí em Minas Gerais, enfim, aqui também em Tocantins já está sendo oferecido, tá? Tem alguns eventos, algumas palestras já sobre isso aí, para, né, a pessoa botar em prática isso aí, tá? Mas beleza. Então nós estamos aqui, vamos tocar aqui no assunto de novo, tá? Vamos ver aqui o que o Fábio tem a dizer aqui, lá nos Estados Unidos, tá, gente? Beleza, Fábio? Nós estamos bem, cara? Estamos bem sim, tranquilo, graças a Deus. Tá todo mundo ok aqui. E, cara, o que você fala aí, né, sobre alimentação aí, igual esse segundo vídeo passado, tudo faz sentido. O que você tem a dizer sobre alimentação, Fábio? Diga aí para nós, você que está nos Estados Unidos, ninguém melhor do que ele aqui para falar sobre alimentação, né, em outro local, tá? Nós sabemos a nossa situação. E na situação lá fora? Não tem só nos Estados Unidos, não. Tem outros países também com os mesmos problemas, tá? Fala para nós o que tem de interessante aí, ou de novidade a respeito de alimentação, Fábio. Fica até assim, sabe? O Ziel lá no Tocantins, assim, né? E tá vendo tudo, mesmo lá no Tocantins, lá em Araguanã. E a gente aqui, eu fico vendo as coisas. Olha só, gente, presta atenção aí, ó. Nos Estados Unidos, aí você vai e faz um vídeo daquele. Sim, o Ziel. Então você concorda? Tem alguma coisa a ver aí? Não, aliás, não está se produzindo no mundo. Isso. Né? A gente está vendo aí. Correto. Uma nova Caiu fase a produção. Assim. Caiu a produção, né? Eu tô vendo isso aqui. Como você falou aí. Agora era para estar bombando, né? O preço da roupa, né? Correto. Acabamos de sair de uma pandemia. Aqui não tem produtos no geral. Presta atenção, gente, ó. Não tá chegando. Tanto que Estados Unidos, hein? 50% dos caminhoneiros aqui, dos transportadores, olha os não caminhoneiros. tem carga para transportar. Você vai no mercado, não tem as coisas, né? Olha só, nos Estados Unidos, tá, gente? Já está faltando produto. Caminhoneiro sem carga para transportar, no mercado já não se encontra produto como se encontrava antes, tá? Presta atenção. Alguém de dentro lá dos Estados Unidos falando comigo, não é matéria de televisão que tem interesses por trás. Diferente, eu costumo dizer aqui, de vez em quando, meus companheiros aqui, ó, o pessoal daqui mais próximo, né? Que no canal nós não usamos muito para discutir esse tipo de assuntos mais polêmicos. Então, aqui eu costumo dizer, gente, quando você vê as grandes mídias, televisão e tudo mais, tá? Que tem interesses por trás de cada matéria que passa. Quando você vê elas falar assim, ó, o bicho tá pegando, aí tu olha ao teu redor. Aí você não vê nada acontecendo. E lá tá divulgando, o bicho tá pegando, morreu 10 aqui, morreu 100 ali, e você olha ao teu redor e não morre um, não cai nenhum. Então, fica tranquilo. Infelizmente, lógico, ele vai botar a população em pânico, né? Mas você vai ter medo da população. Somente disso, tá? Mas do acontecimento em si, não, que não tá acontecendo. Porque se tivesse, tu estaria vendo do teu lado, tá? Agora, quando você vê mudar, inverter a situação e dizer assim, ó, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não fala, nem se toca nos assuntos, e você olha para o teu arredor e você vê, acontece uma coisa aqui, acontece um caso ali, outro ali, cai um ali, cai outro ali. Aí tu pode ficar atento e esperto, que aí sim o bicho tá pegando, tá? Então, as mídias televisivas, as reportagens de matéria, gente, elas não têm interesse de passar realidades, né, da forma que nós realmente queria. Não, ela tem interesse de passar aquilo que para ela é interessante
e às vezes é agradável para nós. Então ela vai lá e passa, tá? Fica atento com matérias e reportagens, né? Em grandes mídias ou pequenas, enfim, que tem outros interesses por trás, tá? Antes, aí eu passo a ver as coisas aqui. Antes, um hambúrguer, né? Porque o almoço aqui do americano, país de 300 milhões e alguma coisa de habitantes, é o hambúrguer, o almoço, janta, né? O tal do a alimentação de lá é o quê? King, é só isso hambúrgueres, carne. Antes, um hambúrguer, ele tinha 60% de carne, né? 50%, 60% de carne. De uns 2 anos para cá, que veio a pandemia, ele já foi modificando, porque vai ter escassez, vai diminuir a produção. Olha só. Ou seja, hoje um hambúrguer, se eu for ali no mercado comprar um hambúrguer, fazer um hambúrguer presta atenção aí, gente. Carne, e pegar um hambúrguer dele, você destrinchar ali, você vai ver que é o quê? Farinha de soja. Hoje só tem, até na embalagem eles falam lá 10% de bife, 10% de carne. Olha só, gente, nos Estados Unidos, eu tô falando alguma coisa sobre redução lá na frente, né? Possível redução de algumas coisas, né? De algumas coisas, sendo que tem mais coisas para ser reduzida que eu não toquei no assunto. Aqui, ó, comprovando, já existe a redução, já, em vários setores. Sim, olha só, o hambúrguer em si, o hambúrguer, que ele tá falando que lá a maioria, né, consome o hambúrguer, já houve uma redução muito grande. E não só no hambúrguer, em tudo, tá? E ninguém está entendendo, ninguém conseguiu ver. Ainda teve um companheiro no meu canal que escreveu lá, né? Dizia, você disse que ia reduzir, que não sei o que não reduziu nada. Você disse que as coisas iam mudar e o mundo nunca mudou, continua sendo o mesmo. O mundo não continua sendo o mesmo, tá, gente? Já falei isso em alguns vídeos lá atrás, né? Depois daquele tempo, né, que foi a pandemia, as coisas não seriam mais iguais. E não foi, e não está sendo. Infelizmente, nós estamos tapados, gente, os nossos olhos com várias coisas aí que a gente não consegue enxergar os acontecimentos. Olha só, o hambúrguer que tinha 60% de carne, hoje ele está aí, que nem ele acabou de falar, a alimentação lá nos Estados Unidos, né? Baseada ali no hambúrguer, com 10% de carne, ou seja, olha o tamanho da redução que teve, tá? E aí, se a gente for observar, a redução teve em tudo, gente. O tamanho de um creme dental, que é, digamos ali, que ele custava um valor X e tinha 300 gramas ou 100 gramas, eu não sei qual é o tamanho dele, tá? Se tu for ver, ele subiu de preço e ele teve uma redução no tamanho, tá? Pacotes de bolacha recheadas, por exemplo, que tinha ali 10, 12, 15 bolachinhas, por exemplo, eles subiram de preço e reduziram de tamanho. E aí foi tudo que você possa imaginar, já houve redução, gente. Tudo se preparando, na verdade, para algo futuro, tá? A princípio, por conta dos custos, dos gastos e da lucratividade, né? Para poder ter um lucro, aumentou-se os preços, para não ficar aumentando demais, para que nós não percebesse e sentisse o tamanho da diferença de preço. Aumentou-se um pouco no preço e diminuiu um pouco no tamanho da embalagem, tá? Mas muitas vezes, embalagem não, tamanho, a quantidade de produto dentro, tá? Muitas vezes já se reduziu o produto, por quê? Justamente isso que ele está falando, porque não tem produto. Como que se eu produzia 10 material para fazer uma entrega e de repente falta o produto, só dá para produzir 5, o que eu faço para continuar produzindo 10? Eu preciso levar os 10 produtos ali para o mercado. Eu reduzo, cara, para 50%, eu continuo com 10, tá entendendo? Isso é só uma ideia louca, maluca, que eu estou aqui tentando rapidinho passar para que vocês possam entender, tá? Ou seja, houve uma redução, continua atendendo o mercado do mesmo jeito, entre aspas, né? Porque no final, o consumo final não é o mesmo mais, tá? Então, preste atenção aí, ó. O combustível, esses carros flex que tem no Brasil, hoje você pode dirigir a álcool ou a gasolina. Aqui não tem, mas saiu os carros flex. Os carros mais novos aqui, tudo é flex, a maioria. Para quê? Para aumentar a composição do álcool. O álcool aqui eles fazem de milho, né? Então eu ponho uma gasolina hoje aqui, não tem cheiro de gasolina. Então os alimentos hoje, ontem mesmo, a minha mulher passou no mercado e comprou. Ou seja, gasolina, né, já não é mais gasolina. Já houve, né, grandes alterações ali dentro, estão botando outro tipo de produto. O carro flex,
O carro que aceita álcool, ele aceita uma gasolina adulterada. Não vou nem dizer para você, tá? Olha, preste atenção. Eu poderia dizer para você, não, é colocado álcool misturado com gasolina, né? Porque o álcool é mais barato e mistura-se com a gasolina. Porém, se misturar álcool com gasolina, eles não se misturam, tá? Ele não se mistura bem. Então é fácil identificar álcool e gasolina se estiver misturado, porque ele meio que se separa. Porém, a ideia, agora eu estou acabando de ouvir aqui ele falando e veio rapidamente na minha mente, tá? A partir do momento que o carro é flex, ele aceita, né, um combustível mais fraco do que gasolina. Ou seja, aceita o álcool, que é mais fraco. Mas ele aceita também a gasolina adulterada com qualquer outro tipo de produto que se dissolva na gasolina. Eu não estou dizendo que isso acontece lá, tá, gente? Nem lá, nem aqui, nem em lugar nenhum. Só estou te passando a ideia que, na prática, isso pode ocorrer. Se você pegar uma gasolina fraca, hoje em dia praticamente não existe mais gasolina fraca. Num carro flex não existe, tá? Toda gasolina que tu botar, ele vai trabalhar tudo bem, porque ele vai identificar que é um produto mais fraco do que a gasolina e ele vai fazer a correção. Ele tem essa capacidade. Mas vamos embora aqui, tá? Preste atenção. Comprou. Aqui tudo vem sacado, tudo já vem praticamente pronto. Com almôndega. Eu amo almôndega. Almôndega. Ela comprou almôndega, fez almôndega com macarrão. Almôndega. Almôndega é um bolinho de carne, gente. Para quem não sabe, tá? É um bolinho de carne feito ali ao molho, né? O pessoal da cidade gosta muito de consumir almôndega, tá? E vamos ver aqui o que ele tem a dizer da almôndega. Eu comendo aquela almôndega e eu pensando naquele vídeo seu. Cara, a almôndega, gosto de esponja, assim, não tem gosto de carne. E é uma almôndega de carne, supostamente. Então o mundo está caminhando assim, né? Não é que está em falta, o mundo está querendo a fome no mundo. Bom, deixa eu só concluir aqui esse assunto aqui sobre a almôndega, sobre a carne, que não tem gosto de carne, para nós entrar aqui agora justamente nesse assunto que ele vai falar aqui agora, tá? Sobre a falta dos produtos, de não se produzir. Por que vai estar em falta, né? Bom, levantando aqui uma questão. Falando sobre a carne, ele já falou, a almôndega nem sequer tem gosto mais de carne. Então, provavelmente, o que tem lá dentro já não é exatamente a carne bovina que nem nós estamos acostumados a comer, e de qualidade, né? Ou é de muito má qualidade, ou já tem outras misturas, que nem ele acabou de falar também lá do hambúrguer, eu nem citei. Praticamente é farinha de soja, ou carne de soja, nós chamamos aqui carne de soja, tá? Teve pessoas que lá no outro vídeo também, chegou a falar, Zé, é igual a ideia da carne de soja. A carne de soja nunca vingou. Você come carne de soja? Você já comeu isso? Ninguém nunca comeu, gente. Me desculpa eu falar, gente, mas quando nós começamos a andar em outros países, outros estados, outra cultura, que eu nem sequer andei muito, né? Fiz 3 viaginhas praticamente, ou 4, conheci Rio de Janeiro, enfim, alguns lugarzinhos. Nós começamos a ver as coisas de uma forma diferente, gente, de quando nós nasce e se cria no mesmo local. Aprende e acostuma somente com uma cultura, com um costume, acha que só aquilo que nós tem ali na nossa mente como costume de fazer, de realizar, de praticar, acha que aquilo é a verdade absoluta e que aquilo que é o certo, que os outros todos são errados, se fizer diferente. E não é assim, gente, tá? Voltando aqui na carne de soja, a carne de soja, gente, ela é consumida em todo canto. Faz tempo que a carne de soja, ela é consumida. Nordeste brasileiro mesmo, quando eu era molequinho ali de 9, 10 anos de idade, eu ia para a cidade comer aquelas coxinhas. Coxinha era um pouquinho de massa, né? Aqui em cima abertinho e cheinho de carne, tá? As coxinhas que nós comíamos lá. E tinha também a coxinha de frango que era fechada. Porém, aquelas abertinhas, e além daquela tinha uns bolinhos, tinha um monte de outros salgados, era tudo feito com carne de soja, cara. Não era com carne de animais, tá? Por isso que era feito e vendido ali no meio da rua, até às vezes com preço acessível para nós consumir, porque feito de carne nós não tinha condições, tá? E aí tinha o bolinho, a coxinha realmente de frango, que era feita até com a coxa inteira de um frango, às vezes com o ossinho para fora, tá? Então a carne de soja nós sempre comemos, tá? E é boa, gostosa a carne de soja. Nós faz uso todo dia? Nós não faz, tá? E nem sei se também é saudável, se não é. Só sei que ela foi consumida e ainda é consumida, tá? Mas ainda se usa ela misturada no meio das outras. No pastel, gente, eu cansei de comer e ainda hoje eu como em vários lugares. Pastel é feito, sempre na época, né, da febre, era muito mais feito com carne de soja. E era gostoso. E lá em São Paulo, por exemplo, eu cheguei a conhecer pessoas e camaradas, né, que montavam a sua barraquinha de pastel e chegou a comentar comigo, dizia, é muito bacana, cara, eu boto 50% de carne, né, de bovina, que é cara, e eu boto 50% de carne de soja, cara, e passa, todo mundo compra e come e acha bom, porque ela não é ruim, a carne de soja não é ruim, tá, gente? A gente faz ela no macarrão,
com carne de soja, essa almôndega, acho que lasanha também, se eu não estiver enganado, vai alguns pratos, em vários pratos existe carne de soja. A única coisa que eu tenho para dizer é isso, tá? Então, se alguém nunca consumiu ou acredita que ninguém nunca consumiu, tá enganado, tá? Ela tá dentro das prateleiras do mercado, ela não tá à toa. Tudo que tu chegar dentro do supermercado e tu vê ele lá, por mais que tu ache ruim, que tu não goste, tu não diga nem que isso é ruim, isso é muito ruim. Não, não é ruim. Você não gosta, tá? Você não gosta, é diferente. Porque se fosse ruim e não prestasse, ninguém consumisse, ela não estaria dentro das prateleiras do mercado, que uma empresa não vai se ocupar em produzir, em ter custos e ter gastos para produzir algo que não é consumido pela população. Agora, se faz bem para a saúde, se faz mal, se você gosta ou não gosta, isso é independente. Tem um monte de coisa que eu não gosto e milhares de pessoas gostam, tá? Mas vamos aqui então agora para a ideia da produção. Vai faltar ou está faltando, não está produzindo, por quê, meu amigo Fábio? Diga aí para mim. Eu tenho amigo na Europa, muitos amigos aqui em várias partes dos Estados Unidos, na Irlanda, primo, parente. Europa, Irlanda. E no mundo inteiro tá assim. O mundo inteiro, gente. É verdade, tá? Tá produzindo menos. Tá produzindo não menos. Não porque o produtor quer produzir menos, é porque o mundo não quer comprar. Então é onde eu penso. Tá produzindo menos por quê? Porque o produtor não estão mais produzindo? Ou porque as coisas não estão mais se produzindo, né? Não estão conseguindo produzir, por qual motivo? Há interesse, gente. Tem pessoas que estão acima de tudo, poderes, né? Que têm poderes acima de tudo, que não estão querendo que as pessoas produzam. Tem interesses por trás, tá? E vão trazer o quê? Já falei. Uma vez eu falei num vídeo também. Eu lembro até subindo aqui para minha rocinha, fazendo meus plantios. E, por sinal, esse ano eu nem sequer estou plantando. Não sei qual o motivo. Não estou dando conta de plantar. Deus ajude que isso não venha me causar prejuízo. E um dia eu subindo e falei, a fome é inevitável. Mas tem gente que tem pressa. Se não acontecer no ano que eu acabei de falar, vai dizer não, Ziel falou besteira. Né? Eu não estou com pressa, tá, gente? Para acontecer nada de ruim, não. Nem estou desejando que aconteça, tá? Simplesmente nós estamos vendo, tá? Através de vários pontos de vista diferentes, a gente consegue enxergar isso aí. O do anticristo tá aí. Você tá entendendo? Onde pega o povo? É igual você fala, é na fome. É na barriga. Para as coisas acontecerem. Eu não entendo por que a arroba do boi hoje está esse preço. Ah, tem muito gado no mercado? Se for alimentar o mundo inteiro, não tem. Eu falo que não tem. Mas é uma coisa assim, eu fico vendo tipo de propósito, sabe? Então assim, eu fico vendo seus vídeos, eu aprendo mais. Você tá entendendo? Você tá de parabéns. Vou te mandar obrigado, outro aí em Fábio, relação aos parceiros. Para completar, Zé, aqui o que está dando mais dinheiro, assim, o que está, né, as empresas que está mais crescendo, é as empresas de sabores artificial, você está entendendo? As empresas nos Estados Unidos que mais estão trabalhando, né, que está a todo vapor, vamos dizer assim, no momento, segundo ele falando aqui, né? São empresas de sabores artificiais, ou seja, empresas que estão conseguindo desenvolver sabores, dar sabores às coisas. As empresas que estão dando sabores às coisas é que estão em alta agora, lá nos Estados Unidos, presta atenção. Precisa dar sabor à carne, né? Carne do boi, precisa dar sabor a uma carne de frango, já existe, tá? Aqueles, um sazon, por exemplo, sabor carne de frango, sabor carne de frango, né? Sabor carne, sabor frango, sabor feijão, sabor, enfim. E por aí vai, sabor peixe, né? Muitas vezes você está consumindo dizendo, não, deve ter um caldinho de peixe aqui dentro. E às vezes não, é simplesmente sabores artificial. Sabores de suco, sabor de laranja, sabor morango, tá? Presta atenção aí. Aqui tem um amigo meu, chama até Flávio. A esposa dele trabalha numa empresa aqui em Atlanta, que a empresa faz sabores. Olha aí, ó. Amigo dele, tá? Coca-Cola. Vai lá e inventa o sabor da Coca-Cola. O sabor da carne, o sabor de tudo, você tá entendendo? Eles conseguem fazer o sabor de tudo. Ou seja, antes precisava de 10% para produzir uma coisa, né? Ou de 100% para produzir um produto. Exatamente. Agora usa só 10%. Você tá entendendo? Então essa é a nova meta daqui, você tá entendendo? Ou seja, para nós produzir antes
1 litro de óleo de soja, por exemplo, teria que se extrair, né, da soja 1 litro de óleo de soja. Não estou dizendo que, estou usando só como exemplo, tá, gente? Para nós produzir, vamos dizer, 1 quilo de feijão, teria que colher, né, 1 quilo de feijão. E por aí vai. A carne é a mesma coisa. Produzir 1 quilo de carne, teria que ter 1 quilo de carne. Aí agora é onde eu entro lá na questão da carne, tá, gente? A carne que estão produzindo em laboratório, a qual eu citei, a carne 3D, que teve até um companheiro nosso aí também, que disse que não tem nada a ver com impressora 3D, não tem nada a ver com isso, né? Ô, meu amigo, tem a ver sim, cara. Esse é exatamente o nome, né, que é dado nas matérias. Se não tem a ver, eu não posso fazer nada porque é dado na matéria, tá? Eu não estou falando que é impressora de tinta 3D. São impressoras, né, que imprimem o material que é usado no lugar da tinta, são os ingredientes da carne, que compõem a carne, né? Uma camada de algum tipo de gordura, que seja vegetal, que seja do próprio animal, ou seja, tudo que tu, na verdade, adicionar como ingrediente, é isso que ela vai usar para fazer a carne. E é 3D por quê? Porque ela dá o formato assim, ela não dá aquela tinta no papel. Então tudo que forma-se objetos grandes, 3D, e com visão tridimensional, ela é 3D, tá? Então, a impressora que fabrica carne é, de fato, uma impressora 3D. Se eu botar lá, por exemplo, barro, e eu escrever um programa para ela construir um boi de barro, por exemplo, ela vai desenhar aquilo que eu escrevi no programa para ela fazer e vai usar o material que eu forneci, desde que ela tenha suporte para cada material a qual eu estiver colocando. Se ela não tiver suporte, ela não vai usar, beleza, mas só para você entender, tá? Então, a carne 3D é uma realidade e ela a carne artificial, né? E ela é através de uma impressora 3D. É só você procurar no Google, né? Impressora 3D ou carne, né? 3D, que é o nome mais que está sendo usado, tá? Produzida através de impressora 3D, ou pelo menos desenhada, né? E produzida em laboratório. E aí é onde eu quero falar. Ela é usada lá, gente. Os laboratórios, as empresas, enfim, os nomes aqui de vez em quando eu me perdo, que eu não sou muito afinado aí nesses assuntos. Usa-se, tá? Célula de animais. Usa-se célula de animais. Pega-se, por exemplo, aí algumas células da picanha ou de qualquer parte do gado, não sei exatamente como que funciona. Uma pequena quantidade, segundo as matérias, gente. O que acontece lá por trás na íntegra, na prática, eu não sei. Mas segundo as matérias, elas são produzidas dessa forma, tá? Coloca-se lá dentro de um local onde eles têm que vai desenvolver, através daquela célula, ela vai se multiplicar e vai, ou seja, é como se você estivesse criando um boi morto, criando um corpo morto, dando a ele, né, condições de crescer, sendo que ele não tem a vida, ele não está comendo capim, né, mas está sendo alimentado aquela célula para que elas possam se multiplicar, tá? Então é uma pequena quantidade retirada do animal e colocada para que ela possa se multiplicar, tá? Segundo as matérias é desse jeito, tá? Ou bem parecida, mas usa-se também, na verdade, outras ingredientes tirados de vegetação, inclusive, tá? A carne, alguns lugares eu ouvi dizer assim, a carne vegana. E muitos veganos estão, na verdade, rejeitando a ideia ainda de consumir essa carne até o momento. Por quê? Porque ela está sendo utilizada os animais. E a ideia vegana, tá, é de que não se abata nenhum tipo de animal para consumo. Então, enquanto estiver abatendo para levar para o mercado, né, que seja pequena quantidade, e dali desenvolver ela, multiplicar, crescer aquele volume, aí o vegano, né, alguns, tá? Não estou falando exatamente porque eu também nem sou vegano, nem conheço ninguém que é vegano, nem sequer eu me aprofundei ainda sobre essa ideia de vegano, nem nada. Mas eu sei que as matérias, né, diz dessa forma. E eu já vi alguns veganos em vídeo comentando sobre o assunto, ou alguém que conhece vegano, né, e dizendo que ainda não é ainda a carne favorável para veganos, porque o vegano não quer que abatam nada, tá? O sabor da carne, por exemplo, ela tem que ter 100% artificial. Se tu pegar o animal para poder dar sabor, tiver que abater um animal, eles não vão concordar, né? Então, a carne é produzida dessa forma, tá, gente? Um pedacinho de alguma parte, né, o corpo do animal, as células, né, de algumas partes, multiplicada no laboratório, fazendo alimentação de forma artificial. Eu nem sei qual é o tipo de alimentação que estão dando para que aquela célula possa se multiplicar até o ponto de evoluir, crescer
e tornasse o suficiente para levar até o recipiente, né? E a impressora desenhar a carne. Que eu já falei isso no outro vídeo, disseram que não, isso não é assim, isso não tem nada a ver com impressora. Exatamente, tá, gente? Outra coisa, tá? Ela vai desenhar a carne, não é desenhar um boi. Teve pessoas que entendeu que eu estava falando que a impressora ia desenhar um boi para a pessoa chegar lá depois matar o boi e comer. Não é isso, gente. Ela vai desenhar o pedaço de carne, ou seja, eu quero uma picanha. Como que é uma picanha? Como que eu vou diferenciar uma picanha de um contrafilé, né? Ele vai lá e desenha uma picanha. Uma picanha tem o formato de uma picanha, é um triângulo. Enfim, vão tentar fazer dessa forma. Para quê? Para poder copiar, para poder ficar mais próximo, né, o possível da carne bovina, tá? Inclusive os preços. Preste atenção, inclusive os preços, tá? E já vou dar mais um alerta aqui. Sabe por que que essa carne está em alta e não baixa a carne? Preste atenção. Sabe por que que a carne não baixa? Isso é uma estratégia, gente, que se usa em vários outros setores, outras situações, tá? A carne vai ter que se manter lá em cima, gente. Por quê? Porque vão colocar uma outra carne, tá? Isso é tudo agora eu acho, tá? Agora eu acho que é assim. Né? Se vai acontecer ou não, não sei. Mas já aconteceu várias vezes lá atrás. Então, se nós for olhar para o passado, nós vamos ver o futuro. É só tu olhar para o passado, tu vai ver o futuro. Olha só. Eu vou concluir isso aqui, depois tem outra coisinha para trazer para vocês aqui. Olha só. A carne está lá em cima. Por quê? Porque quando essa carne artificial chegar, já tem o cálculo dela. Ela tem que estar num preço X. Então ela tem que entrar o quê? Concorrendo, né, de igual para igual com essa carne. E ela não pode ser muito barata, porque o custo de produção dela é alto. Então se essa carne estiver aqui embaixo, e essa carne que vai ter um custo de produção e, enfim, vai chegar mais alto, é desleal a concorrência, e essa daqui vai sair na vantagem. Então precisa se manter essa, preste atenção. Isso aí, gente, é metodologia para quem, né, é uma metodologia já usada, enfim, cara, o cara bem mais, né, mente aberta, ele vai fazer essa metodologia se ele estiver lá em cima no poder, ele vai ter que usar isso. Se não usar, ele vai estar na desvantagem, tá? Essa tem que estar alta, para quando essa chegar, essa está competindo. Quando eu disser assim, por algum motivo, essa daqui tem que sair, e existem várias situações que podem retirar essa daqui, tá? Basta uma doença nos animais, que nem na China aconteceu com os porcos, né? E exterminaram todos os porcos, começaram tudo de novo. Na China, isso mesmo, China, né? Tiraram todos os porcos de exploração. Será que os produtores lá passaram aperto, cara? Então, quando esse aqui sair, que vai ter que sair, por algum motivo, vai ter que dar um... Não é sair, acabar. Vai acabar, Zé, a pecuária não vai acabar. Mas ela tem que abrir espaço para essa entrar. Então, quando essa daqui abrir o espaço, essa daqui já fica exatamente, né, compatível, tá? Aí depois, quando essa aqui tomar espaço, essa daqui solta essa daqui, deixa ela fazer o que ela quiser, né? Deixa ela fazer o que ela quiser. Aí, essa daqui pode até trabalhar com preços diferenciados, mas já abriu espaço para essa, né? Essa aqui pode subir, essa pode baixar, pode trabalhar sempre então de igual, ou as duas depois pode baixar, ou subir, mas tem que abrir espaço para essa, tá?